Bom dia a todos, graça e paz, e um feliz dia das mães para quem é mãe. Um feliz dia das mães para quem é filho, porque você teve uma mãe. Essa manhã eu quero me lembrar de alguns momentos que eu vivi e que nós vivemos juntos. Quero trazer à memória aqui a vida de uma das mães mais extraordinárias depois de Maria, mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho que da coleção das mães da Bíblia, talvez essa seja a que mais lembra a minha própria mãe. É por isso que eu quero ministrar sobre isso no seu coração. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós preparamos a casa para o Senhor, nós já declaramos que a nossa própria vida, o nosso próprio coração, é a casa do Senhor. É o lugar onde o Senhor está presente, onde um dia nós perfumamos essa casa e purificamos com o sangue do Teu Filho Jesus. Esse é o lugar onde o Senhor se encontra com a gente, onde nós nos esquecemos muitas vezes que o Senhor habita. Mas dessa vez, nesse domingo especial de Dia das Mães, nós queremos pedir que a Tua voz flua de dentro de nós e nos faça lembrar do papel que o Senhor tem para aquelas que cuidaram da gente, que geraram em nós e formaram tudo que nós somos hoje. Nós te louvamos por cada mamãe em nome de Jesus. Amém. Quando o amor não basta, quando o amor não é o suficiente. A vida dessa mulher, ela morava numa região muito próxima hoje a Jerusalém. Ela, na verdade, morava na cidade onde nasceu o próprio profeta Samuel. É dali que vai se levantar o último juiz de Israel, e é ali que também vai viver o primeiro profeta de Israel. É ali, e é o filho daquela mulher, que vai ungir o primeiro rei de Israel, o segundo rei de Israel, ele vai ungir Davi, o homem segundo o coração de Deus. É da voz, é da boca desse homem, que vai sair palavras de ensino, que tem ministrado ao meu coração e ao coração de tanta gente, nesses séculos que vieram depois da vida dele. Diz assim a palavra do Senhor. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Esse homem Eucana, isso que significa Eucana, Deus está me protegendo. Ele era casado com uma moça chamada Ana, que era injustificadamente massacrada por uma outra esposa dele. Pastor, mas o homem casava com duas mulheres, casava? Aliás, ainda hoje, dentro da cultura árabe, por exemplo, os egípcios, eles se casam com uma, duas e três mulheres, mas não é uma questão de sensualidade, nem de desejo, não é isso. Existem razões para eles casarem com uma, duas e três, que dentro da cultura deles e dentro da fé deles, isso é possível. Mas todos eles dizem, pastor, mais do que uma é trabalho. Salomão dizia isso. Salomão, ele teve 1000 mulheres. E o livro de Provérbios, por exemplo, ele fala da dor de cabeça que é ser casado com uma ou ser casado com muitas. E como isso se multiplica. O livro de Cantares conta a história dele mesmo, que é apaixonado por uma plebeia, ele rei, milionário, trilionário, quadrilionário, bota o Elon Musk no bolso com a riqueza dele. E ele fala sobre uma mulher que ele é apaixonado, mas que não dá bola para ele.
Esse é o livro de Cantares. Ele vai tentar conquistar o coração dessa moça. Mas essa mãe, voltando aqui ao assunto, ela é perseguida. A vida às vezes é injusta. A moça quer ser mãe e não é mãe. E a rival dela tem muitos filhos. Se você contar aí, você vai ver que Penina tem pelo menos 6 filhos. E o que acontece é que a nossa história é marcada, muitas vezes, pelo não. A história do ser humano não é uma história onde você só colhe coisas boas. O mundo arrasado pelo pecado é um mundo que faz a gente chorar. Essa mulher, esposa de Eucana, isso que significa Ana. Ana quer dizer presente, graça, favor, é um presente. Se você se chama Ana, se você tem uma mãe que se chama Ana, é isso que significa, um presente. Se você se chama Ana, por exemplo, a Fabiana, Fábio, semente, Ana, presente. É uma semente de presente. Ou Fabiano. Fabiano quer dizer isso, uma semente de presente, algo de valor. E Penina, uma mulher que é mal amada, mas que tem muitos filhos, cujo nome é Pérola. E ela vai ter uma função extraordinária na vida de Ana. Os problemas que nós vivemos, as experiências de perseguição ou de derrota que nós experimentamos, as experiências onde nós fracassamos, são que nos impulsionam e que levam a gente a crer e a experimentar na fé uma resposta do Senhor. Essa mulher continua assim, 1 Samuel 1, de 3 a 5. Todos os anos, esse homem, Eucana, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. A Bíblia diz que Eucana amava Ana, e o fato dela sofrer fazia com que ele compensasse a ausência de filhos, porque era isso que ia acontecer. Talvez na nossa cultura a gente não entenda essa questão. Que necessidade é essa de ter filho? Em primeiro lugar, quando você escolhe não ter filhos aqui, não há problema, eu não quero ter filhos. Mas na cultura deles, no ensino deles, isso era uma razão de maldição na vida da pessoa. Mulheres que não geravam, elas eram imprensadas por uma sociedade que dizia para eles: você não tem filho porque você está em pecado. Você não tem filho porque a mão do Senhor pesou sobre você. Você vai ver que as mulheres que não têm filhos, aquelas que demoram a gerar filhos, são as que têm filhos extraordinários. Sara era estéril, e ela vai ser mãe de Isaac. Rebeca era estéril, e ela vai ser mãe de Israel. Raquel era estéril, e ela vai ser mãe de Benjamim e José, um dos personagens centrais, um dos ícones do livro do Gênesis. Você vê que a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, era estéril. Você vai ver que Isabel, mãe de João Batista, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Então a impressão que a gente tem é que Deus espreme algumas mulheres, e dessas mulheres, no meio da fé gerada no meio do sofrimento, quando a fartura não basta, ela tem tudo, ela tem o amor de um marido que deixa claro para a sua rival que ele ama mais Ana do que a própria Penina. Penina então começa a provocar ela. Penina, toda vez que Ana é abraçada por Eucana, e que Eucana pega ela no braço e beija, e dá todo o seu afeto, e Ana vai pensar assim: eu sou feliz. Penina diz: não é feliz não, eu tenho filhos e você não tem. Então ela joga na cara, ela irrita profundamente, e ela está sempre trazendo à memória de Ana o fracasso que ela é como mãe, porque ela não consegue ser mãe. E a dor de Ana, esse sofrimento que ela tem irritante, de ter que olhar todos os dias para aquela mãe, enquanto ela abraçava um homem,
Penina abraçava 6 filhos. Ela dizia: Deus não te ama. Quando Deus diz não, gente, a gente precisa entender isso. Deus, ele diz não. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e perdia a fome, ela não comia. Eu estou sem fome. Era um tempo, e essa festa, que é celebrada em Siló, era a festa da Páscoa, a principal festa dos judeus. Essa festa, ela marca a liberdade com que Deus usou sua mão poderosa para tirar o povo cativo 400 anos e trazer para a terra da promessa. Nesse tempo, a arca do Senhor estava em Siló. Não tinha sido tomada ainda a cidade de Jerusalém como capital, como centro da adoração, como centro e capital de Israel. Davi não havia nascido aqui. Então a arca estava lá em Siló. Então eles subiam, havia um monte em Siló, eles subiam para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios, e toda vez que eles subiam, toda vez, Penina irritava ela. É como alguém que coleciona títulos e fica dizendo para você o tempo todo, por exemplo, tem uma piada, um meme, que você fala para qualquer palmeirense: o Palmeiras não tem mundial. Gente, o Palmeiras hoje é um time que imprensa, que massacra qualquer outro time. Eu tenho medo de jogar contra o Palmeiras. Mas, apesar dele ser esse time, quando você quer desmontar, você quer cortar as pernas de quem é o Palmeiras, ele diz: ele não tem mundial. Isso vai irritando. Olha, eu já torci para que isso acabasse por causa das minhas ovelhas palmeirenses, eu já torci por isso. Falei: chega, Deus, deixa eles chegarem lá, para acabar com essa história, porque é a agonia de Ana. Vocês estão rindo. Eles se sentem, eles perdem qualquer tipo de briga quando você esfrega na cara o teu defeito. Você é pernudo demais, você é orelhudo demais, você é alto demais, você é baixo demais, você é magro demais, você é gordo demais, você é orelhudo demais, você é narigudo demais. Quando você transforma um defeito num complexo, e ela vive uma vida de tristeza e de choro, mas por quê? Por que Deus não me ouve? Por que Deus não fala comigo? Por que Deus responde todo mundo e não me responde? Porque Deus, ele diz não, ele vai dizer não para Paulo 3 vezes. Paulo tem um espinho na carne. E a gente não sabe absolutamente nada. Acho interessante as elucubrações, a maneira como as pessoas tentam dizer: não, era isso, era aquilo. Assim, é gente chutando respostas que não tem resposta. O que é o espinho na carne de Paulo? Ninguém sabe, alguma coisa. Você já pisou no espinho? Eu morava em frente à praia, e de vez em quando tinha uma época que aparecia os ouriços. Você não via ele. Gente, de vez em quando eu pisava no ouriço. Gente, aí você ficava a semana inteira, mamãe vinha, mamãe, né? Você não deixa papai, porque papai tem aquela mão grossa, e ela vai te machucar. E mamãe vinha com todo carinho, com uma pinça, para tirar aquele espinho do teu pé, mas mesmo assim, você mancava a semana inteira, porque aquilo inflamava. Era um espinho na carne de Paulo, é algo que compromete a saúde dele, é algo que machuca, que ele está sempre lembrando, toda vez que eu piso, é espinho na carne. E pode ser o quê? Pode ser qualquer coisa dolorida na vida da gente. Ele orou 1, 2, 3 vezes, Deus disse não para ele, não vou tirar. Há um propósito para esse espinho na carne, qual é? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Há um propósito de haver uma Penina na vida de Ana. Há um propósito de você sofrer o problema que você está sofrendo, de você experimentar o deserto que você está experimentando, de você estar vivendo a luta que você está vivendo. Há um propósito. Eu sempre digo que Deus está preparando você para Ele. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, Deus está preparando alguém para mim? Eu digo: não é isso, filho. Deus está preparando você para Ele. Havia alguma coisa aqui que Deus queria, e se não houvesse uma Penina na vida de Ana,
Ana não seria a mulher extraordinária que foi. A gente não ia estar tratando da vida dela hoje. Deus diz não. E mesmo quando Deus diz não, o melhor, muitas vezes não é o suficiente. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O choro dela é a resposta: não é melhor. Por quê? Porque tudo não é o suficiente. Por quê? Porque o melhor não é suficiente. Eu sei que você me enche de presentes. Eu sei que eu tenho o melhor da riqueza que você pode produzir. Eu tenho carinho, eu tenho amor. Eu tenho um marido que se exibe mostrando: olha aqui minha esposa, como é linda e maravilhosa, é a Ana. Mas isso para mim não é suficiente. É a razão justamente do meu choro. Você quer tudo, mas tudo não é suficiente. Você tem tudo, mas tudo não basta. Porque aquilo que você quer é aquilo que você não tem. Aquilo que você olha e fala. Uma vez, eu fui tratar de uma pessoa, há muitos anos atrás, não era pastor aqui, muito tempo atrás. Eu fui visitar a casa de uma família, em que aquele menino tinha seríssimos problemas. Só que quando você entra, dependendo da perspectiva que você tem, você fala: não precisa de nada. Gente, eu entrei na casa dele. Pensa num menino que nasceu num lar, onde havia tudo. Mas uma vista maravilhosa para um campo, uma casa enorme, uma riqueza. A impressão que você tem, aquela mãe amorosa, aquele pai cuidadoso. Mas faltava alguma coisa no coração daquele menino que a riqueza não preenchia. O dinheiro, olha, tem coisas, havia uma propaganda que dizia isso, que o dinheiro não pode comprar. Existem coisas que você fala assim: não é o suficiente, não é isso. Há um físico, um cristão, que ele diz: o coração do homem, ele tem um buraco tão grande, que só Deus pode preencher. A gente vive essa vida buscando coisas que alimentem a nossa alma, que satisfaçam a nossa vida, até que você descobre que a única coisa que vai te satisfazer é Deus na sua vida. Essa mulher, ela tem tudo, só que o marido, ele não consegue perceber a razão por que você está chorando. Não há motivo para isso. Então, ser pastor, gente, é algo assim impressionante. Porque você consegue perceber a sensibilidade das pessoas em dores que você não sente. Aí no início da jornada, muitos anos, décadas, você falava: mas por que essa pessoa está vivendo isso? É tão fácil abrir mão de uma coisa para buscar outra. Nós somos dentro da nossa cabeça, nós somos um universo. Universo. E aquilo que nós valorizamos é diferente. Tem gente que joga fora aquilo que você valoriza. E tem gente que valoriza aquilo que você diz assim: meu Deus, para que isso? São paixões. O coração é cheio disso, gente. Então por que ela chora? Ela chora por causa da insuficiência. Mas aí da insuficiência de quê? Ele é pobre, ela é pobre, ela mendiga algo que tem um vizinho que tem 6. Ela não consegue gerar algo para deixar o nome dela. Qual o nome dos filhos de Penina? Alguém sabe aqui? Gente, se você souber um nome, não vale dar no Google agora. De um dos filhos de Penina, eu te faço um pix agora de 100 pratas. Agora, alguém sabe? Levanta a mão. Ninguém! Agora todo mundo sabe que Samuel foi filho de Ana. Existe aqui, eu vou tentar passar com vocês rapidamente, tem muito pouco tempo aqui, mas vou passar rapidamente, 10 lições que essa mulher nos ensina para tempos aonde o amor
não é suficiente. Primeira coisa, Deus ouve orações infelizes. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estavam os sacerdotes ali sentados numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Deus ouve orações de fracassados. Deus ouve orações de infelizes. Deus ouve orações de gente que chora, de gente derrotada. Agar, a escrava de Sara, que teve um filho com o patrão Abraão, chora no deserto, e Deus fala: eu ouvi o choro do menino, eu ouvi o choro da mãe. Eu abri um poço no meio do deserto para que ele beba água. Deus ouve o choro. Davi pega a vida dele extraordinária e joga fora a sua reputação por causa de apenas uma noite. Então ele escreve o Salmo 51, arrependido, ele diz: somente contra ti pequei. Se o Senhor quisesse sacrifício, eu entregaria. Mas um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Deus ouve orações de gente entristecida, de gente que, essa pessoa não tem nada de aleluiado. Deus ouve. Número 2, o milagre nunca parte do zero. O milagre tem participação. 1 Samuel 11, ela fez um voto. Sabe o que é um voto? É uma promessa de sacrifício que você não volta atrás. Eu votei, então cumpra o que você votou. A Bíblia diz que Deus não se agrada de uma promessa que você faz para Ele e você não cumpre. Ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, eu vou te devolver o filho. Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Sabe o que ela está dizendo? Se o Senhor me der, eu vou te dar. Deus, eu preciso de 1 milhão, estou sendo enviado, mas se o Senhor me der, eu vou te devolver. Deus, eu preciso, tem aquela pessoa, ai, eu quero um carro, o dia que eu vou ter um carro, eu vou levar todo mundo para a igreja. Gente, na primeira chuva ele desiste. Ah não, o carro está limpo, eu não posso levar esse povo com pé sujo de barro, eu não posso dar carona para esse tipo de gente. Essa mulher, ela cumpre o que promete, porque o milagre nunca parte do zero. Você sempre vai ter que correr para tocar na orla do manto de Jesus. Você sempre vai ter que trazer Jesus para dentro da tua casa para ressuscitar sua filha. Você sempre vai ter que se mover em fé. Você sempre vai ter que colocar uma parte no altar. Ah, o que eu tenho é pouco. O que você tem? 5 pães e 2 peixes. O milagre não parte do zero. Deus multiplica aquilo que você tem, mas pode ser pouco. Mas Ele nunca parte do zero. Essa mulher diz para Deus: eu não tenho nada para entregar. Aqui meu envelope do dízimo, meu envelope da oferta, eu não tenho nada. Mas, quando eu tiver, eu vou entregar tudo para o Senhor. Essa mulher vai fazer algo impressionante. Ela faz uma promessa para Deus, para cumprir a promessa. A palavra dela com o Senhor, acho que isso que me ensina muito. Eu disse que Ana lembra muito a minha mãe, e lembra mesmo. Eu pedi para a multimídia, você pode mostrar uma foto aí? Eu acho que eu mandei para você. Essa é minha mãe. Eu fui criado nesse lugar aqui, ó, nessa praia aqui que eu fui criado. O nome dela é Dona Inês. Todo dia ela ia me buscar no colégio público, que ficava mais ou menos uns 500, 600, talvez um pouco mais distante da minha casa. Só que para eu chegar lá eu tinha que atravessar a rua. E ela me levava de mão dada. Minha mãe, mãe de 4 filhos. Quando nós passávamos mais ou menos na metade do caminho, tinha uma igreja. Mamãe católica,
ela me ensinou a ter temor do Senhor. Ela me levava, e eu me lembro até hoje, tinha uma garrafinha virada de cabeça para baixo, chamada água benta. Ela fazia eu pegar a água benta na mão, fazer o sinal da cruz. Ela falava assim: nós vamos orar de joelhos. A minha mãe me ensinou a orar. A minha mãe me ensinou a amar a Deus. Na fé da minha mãe, constituída daquele jeito, ela me ensinou. Dona Inês, olha que moça linda, o olho dela é azulzinho, que nem o mar ali. Essa mulher foi a mulher que me ensinou a não desistir dos meus sonhos, a ser um bom pai. Ela me ensinou a ser pai. Ela me ensinou a escolher a mulher da minha vida. Ela me ensinou a construir os meus sonhos. Ela me ensinou a estudar. Ela não me ensinou coisas, ela me ensinou a fazer coisas. Essa moça parece, Ana parece demais a minha mãe. Pode voltar, por favor. Ela fez um voto. Gente, quando minha mãe falava assim, ó, eu vou fazer, eu não tinha mais nenhum medo. Ela falava assim: eu te prometo que no Natal, eu te prometo que no teu aniversário, eu te prometo que se você chegar até aqui, isso aqui vai se cumprir. Gente, e a gente vivia um tempo que era muito difícil. Aquele tempo que você só ganhava um tênis uma vez por ano. Você lembra disso? Você lembra disso, gente? E o bolo de aniversário era um bolo de chocolate, e ela comprava um saco de confete, para colar. Hoje, eu fico vendo as festas de aniversário, gente. É um negócio que é uma riqueza, é uma possibilidade de sabores. Você não gosta do bolo de chocolate, tem um bolo de morango. Naquele tempo a gente não tinha isso. E mamãe ainda fazia assim, ela fatiava o bolo, bem fininho, mas bem fininho. Que tinha aqueles colegas que falavam assim: tia, quero levar um pedaço para minha mãe. Você fazia isso? Aí era aquele bolo assim que parecia, sabe aquela carne que você corta bem fininha? Como é que chama ela? Parece um bolo de carpaccio. Você pegava um pedacinho, olha do outro lado. Mamãe foi uma mulher que nos ensinou que o milagre, ele nunca parte do zero. Número 3, sacrifique a tua herança. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia. Os seus filhos, querida e querido, são flechas. Você que vai direcionar. Quanto mais você apontar para o alvo, pai que tem vida torta, mãe que tem vida torta, vai apontar caminho errado. Pais que desistem, mães que digam: para mim acabou, vou desistir, não quero mais. Eles estão ensinando para os seus filhos a desistir no primeira dificuldade que tem. Ele fala: não quero mais, não vou mais seguir, minha promessa não vale nada, minha voz não vale nada. Eu sei que eu te prometi amar para sempre no altar, diante das pessoas, diante de Deus, diante da igreja, mas ficou para lá, meu sentimento é outro, mudou a direção do meu coração. Quando você aponta a flecha para o lugar errado, a ponta vai sair para o lugar errado. Quando você mais encurva, chama entesar o arco, quanto mais você puxa o arco, quanto mais você se humilha, quanto mais você se dobra diante do Senhor, mais longe a flecha vai. E ela pega o melhor que ela tem, ela pega a herança que Deus deu para ela, para devolver ao Senhor. Número 3, o silêncio fala alto. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava? Diga silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Ela falava tão baixo. Ela orava tão, era um segredo dela. Existem coisas que só você e Deus vão saber, são segredos. São coisas que o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe, seu amigo, ninguém vai saber. Todo mundo vai perceber uma agonia, uma angústia, uma necessidade, mas é algo que você está compartilhando só com Deus. Então ele pensou que ela estivesse embriagada, e ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho.
Tem gente que não vai entender o seu problema, porque são pessoas absolutamente insensíveis à dor que você está sentindo. Nós falamos sobre espinho. Por que você está mancando? Eu torço o pé sem fazer nada. Sabia disso? Eu estou sentado aqui na sala, atendendo alguém, sentado, com o pé no chão, eu levanto e torço o pé. É uma dor que eu tenho. E 2. Então eu fiz fiz paraquedismo, eu torci o pé, eu quebrei o pé, eu jogava bola, eu tomei rasteira, eu dei canelada, eu lutei de karatê, eu fiz jiu-jitsu. Pensa um moço que se quebrou todo. Só que aí o que acontece? Tem um negócio chamado consequência. Qual é a consequência? Você é fisioterapeuta? Você tem que vai na fisioterapia. Porque senão você vai chegar lá na frente, que nem eu, você vai estar sentado atendendo a pessoa, você vai estar em casa vendo TV, você vai estar sentado à mesa, você vai levantar e fala, torci o pé esses dias. Acho que uma quinta-feira, chuvosa, não tenho certeza se foi quinta. O Fabíola falou assim, amor, que fome. Vamos pedir uma pizza? Eu falei, vamos. Quando o moço da pizza chegou, gente, você pensa, eu desci de elevador, não foi de escada não, gente. Eu fui caminhar até a portaria do prédio, eu consegui torcer o pé. Eu não consegui andar. Eu falei, amor, desce aqui, pelo amor de Deus. Pegou a pizza? Não, nem a pizza eu não consegui, porque eu não cheguei lá. São dores que você não vê. Gente, por que o pastor está mancando? Ele nem vai lá no futebol dos homens. Ele nem participa da corrida. Por quê? É uma dor que eu tenho, que eu sinto. Essa mulher orava em silêncio. E as pessoas que estão longe de você vão mostrar insensibilidade à sua dor. O mundo insensível à dor. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não estou bêbado. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia, estou orando até aqui até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. O culto já tinha acabado. Já tinha acabado a Páscoa. Estava todo mundo comendo a Páscoa. Eu já expliquei para vocês que todo pacto na Bíblia é feito com comida. Eles estavam comendo o cordeiro. Aquele cordeiro que foi sacrificado na Páscoa, aqueles pães sem fermento, a delícia. Aliás, ano que vem... Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Em outubro do ano que vem, voltaremos a Israel e você pode fazer parte disso. Então, em março, vamos para a Turquia e Grécia fazer o caminho de Paulo. Em outubro, vamos para Israel. Ali, aqueles pães sem fermento. Gente, penso, né? Não é esse pãozinho crocante que você tem aqui. Não é isso. Está todo mundo satisfazendo. Essa mulher está fazendo sabe o quê? Está chorando. Essa mulher está com a vida dela, entregando a alma dela ao Senhor. Mas é tempo de festejar. Não, mas eu estou triste. Deixa de ser boba, vem festejar com a gente. Querida, mamãe, só você conhece as dores. Papai, só você sabe aonde dói. Só você sabe o dia que você está sem fazer nada e o teu pé torce. Só você. E pessoas que estão insensíveis não conhecem a tua dor até você dizer a tua dor. Ah, entendi. Essa é a razão do teu sofrimento. Número 5. Essa mulher vivia debaixo da autoridade espiritual. Você está pensando que esse sacerdote aqui, ele era um homem completamente honesto? Não, não, gente. Os filhos deles, filhos do pastor, aprontando na igreja. Os filhos de Eli, Rofini e Finés, são uma vergonha. Eles davam um vexame. Filhos que eram mau exemplo, e que todo mundo via, eles pecavam e faziam todo mundo pecar. Agora olha como é que funciona a autoridade espiritual. Então lhe respondeu Eli,
vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Esse pastor abençoa um clamor que ela faz em silêncio, no choro, e que não sabe, ele reconhece, espera, eu errei com essa ovelha aqui. E disse a ela, acha a tua serva graça diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A autoridade espiritual, gente, ela funciona para te proteger. Gente que não tem pastor, gente que não se submete à autoridade da igreja, gente que está sempre arrumando confusão. Toda a igreja, Deus fala com todo mundo. Você acha que não fala contigo? Fala. Ele fala com todos. Em Números 12 diz assim, ó, quando eu levantar profetas de Israel, através de sonhos e visões, falarei com ele. Mas com Moisés eu falo diferente. Eu falo face a face. O exemplo disso no livro do Apocalipse, ele manda uma carta ao anjo da igreja. Naquele tempo, entenda isso, não é que o pastor é anjo, mas era a maneira de dizer, o mensageiro da igreja. O mensageiro da igreja, ele ouve algo que só ele ouve para dar direção para a igreja. Pastor, existe abuso espiritual? Existe. Existem pastores que abusam? Existe, e vão pagar caro. Pastor não é dono de rebanho. Pastor não é dono de igreja. Gente, cada alma que se chega em Bom Retiro, quem responde por ela sou eu. Você acha que eu quero ter minha eternidade aonde? Longe do meu Pai? Longe de Deus? Não, querido. Então a direção que Deus dá para o pastor é uma direção que é aprovada, mas que promove sobre a vida da ovelha o que, gente? A unção. A unção que eu tenho, você tem. E neve manov manaim, chevete arrim gamiard. O óleo que desce pela cabeça, dela barba, pela gola de Arão, é um caldo que escorre e cai sobre você. Cai sobre tua vida. Aqui o sacerdote, que é um meia-boca, e Deus vai irritar tanto, vai ficar tão irritado com ele, que no final vai banir ele do altar, não se preocupe. Homens e mulheres de Deus, que pensam que estão representando Deus, e não estão, o próprio Deus ele tira fora. Gente que tem vida em segredo, vida errada, ele tira fora. Ele cuida do rebanho dele, mas ele é um Deus paciente. Talvez você tenha vivido uma história, e aqui vem gente de todo tipo de igreja, que fala assim, ele falhou comigo, ou ele não me deu pasto, ele não me levou para um pasto verdejante, ou para uma água tranquila do jeito que eu precisava. Quando eu passei no Vale da Sombra da Morte, ele não estava lá. Ele nem foi comemorar comigo quando Deus preparou uma mesa farta diante dos meus adversários. Só que a autoridade espiritual continua funcionando. Gente, preste atenção nisso. A pior autoridade na sua vida é muito melhor do que nenhuma autoridade. A ausência de autoridade chama-se anarquia. Ela promove na sua vida desgraça. Pessoas que se afastam da igreja, dizendo, fulano me beliscou. Fulano, não foi isso que eu combinei, ou não foi isso que ela combinou com ela mesma. São pessoas que mais cedo ou mais tarde vão começar a dar mau testemunho. Mais cedo ou mais tarde. Elas vão começar a viver histórias, porque longe da igreja a pessoa começa a ouvir todo tipo de vozes, e a mente dela começa a ser influenciada, aliciada. Ela começa a se misturar e receber conselhos de gente que não tem o propósito do Senhor. Quando o pastor fala assim, levanta a mão que eu quero orar, eu me lembro de um dia das mães, que o Fabíola não estava comigo. Ela tinha visitado a mãe dela no Rio de Janeiro, e eu estava sozinho. E o pastor falou assim, eu precisava, daquele domingo, eu precisava de uma resposta do Senhor. E o pastor falou assim, quem é mãe, fica em pé que eu quero abençoar. Eu levantei e fiquei em pé. Aí um garotinho do meu lado, você não é mãe? Eu falei, não sou mãe, mas quero ser abençoado. Porque o milagre para aquela mulher que toca no manto de Jesus não era para ela não. Era para a filha de Jairo. Jesus estava indo para ressuscitar a filha de Jairo, para curar a filha de Jairo. Ela falou, opa, é Jesus? Se eu tocar apenas no manto dele, na hora do manto, eu vou ser curado. É gente como a mulher, Cirofenícia, que Jesus está indo, ela fala assim para o Jesus, Jesus, eu quero só a migalha que está sendo desprezada. Eu não quero roubar nada de ninguém não, não quero roubar a bênção de ninguém não, mas a bênção de Deus está sendo liberada, querido. A autoridade espiritual, ela funciona na sua vida por cobertura espiritual. Número 6,
Obedeçam aos seus pastores e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria, não com tristeza, por isso certamente não beneficiaria, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Existe bênção na obediência. Quando o pastor fala para você, vai lá e perdoa. Eu sei que está doendo, mas ele não está sendo mal com você. Vai lá e conserta isso. Vai lá e se humilha. Eu sempre repito aqui, a Bíblia não erra. Pastor, mas eu tenho razão. A Bíblia não vai errar. Os humilhados são o quê, gente? São o quê, gente? São exaltados. Então, quando o pastor te dá uma orientação, ele não quer mandar, não quer governar a sua vida. Quando ele fala para a mulher assim, ó, cuidado com o vinho, ele está cuidando da alma dela. Ah, esse pastor aqui é um estraga-prazeres. Esse pastor aqui quer colocar a gente numa jaula que eu não posso fazer nada. Você pode fazer tudo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora eu não deixo o quê? O mundo me aprisionar. Eu não deixo meus desejos me aprisionarem. Eu não fico entrando dentro de salas, de casas, de portas, que vão trancar e eu vou ficar preso lá para sempre. Agora sim, número 6. Deus não se esquece. 1 Samuel 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Gente, Deus se lembra. A palavra Zacarias, se você tem um nome aqui que chama Zacarias, lembra do Dedé, Didi, Mussum e Zacarias? Lembra de Zacarias? Pronto. Zacarias é um profeta da Bíblia e esse nome significa Deus não se esquece. Ah, eu acho que Deus se esqueceu do pedido que eu fiz quando eu tinha 3, 4, 5, 6 anos. Deus não se esquece. Eu falo com vocês aqui, aí eu trombo com um irmão, eu encontro com outro, eu falo com uma irmã. Gente, eu não me esqueço. É um negócio interessante. Você pensa que eu me esqueço? Eu não me esqueço. Não é só que eu não me esqueço dos versículos da Bíblia, não é que eu não me esqueço, não é isso. Isso fica, eu fico orando, Deus. Tem um irmão que falou assim, pastor, eu estou vivendo uma luta assim, assim, assado. Pastor, teve um irmão que falou comigo assim, pastor, eu tenho uma dificuldade, não vou nem citar aqui, mas você está pensando que eu me esqueço? Ah, ele se esqueceu. Deus, ele não se esquece. Ela teve relações no dia seguinte. Assim, verso seguinte, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. Ele deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Sabe o que significa Samuel? Deus me deu. Tem algum Samuel aqui? Teu nome é Deus me deu. Ela exibe para todo mundo a vitória. Eu quero dar um testemunho na igreja. Sabe o culto do testemunho? Alguns irmãos tinham isso na igreja. Aí você ia lá na quarta-feira da vitória, na quinta-feira da oração, na terça-feira do testemunho, vão abrir oportunidades. Aí a irmã vinha, botava lá atrás, no tempo do CD, do MP3, botava uma canção, era um karaokê gospel. Ela cantava, abria a Bíblia, pregava 5 minutos, dava um testemunho dela. Olha, eu não tinha e Deus me deu. Eu chorava e Deus me ouviu. Eu clamei por um... Gente, ela não era uma mãe, mais ou menos. Ana subiu a Siló pelo menos 6 anos, porque a rival dela tinha 6 filhos. Ela esperou pelo menos 6 anos para ser aquilo que ela queria ser. Às vezes é porque você não quer, porque a tua esposa não quer, porque o teu marido não quer. Agora, essa mãe, ela ensina para mim e para você coisas sobre não desistir daquilo que você quer que Deus te dê. 8, Deus ouve choro. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha. Uns 100 metros adiante, não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu, o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde está. Eu peguei essa outra passagem de Gênesis 21 para dizer o seguinte: Deus ouve o choro da mãe,
Mas Deus também ouve choro de filho. Se é mãe, teu filho está afastado, tua filha não está contigo na fé. Eles tomaram uma direção completamente diferente. Estão desenganados. Estão afastados. Deus ouve choro de todo mundo. Deus ouve choro de mãe. Deus ouve choro de pai. Deus ouve choro de filho. Deus ouve choro de avô. O choro de José, o choro de Jacó, de Israel, foi em favor de José, seu filho, e em favor de seus netos, Efraim e Manassés. Deus ouve choro. Número 9, o voto da fidelidade. Ana disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Gente, você tem filho? É como se você hoje terminasse o culto, fosse lá no Talmidim Kids, pegasse seu bebê, e aqui os pastores estivessem aqui em cima. Agora, pastor, ele vai servir aqui em Bom Retiro. Para sempre. É você entregar para a obra de Deus algo que você queria tanto para você. É você entregar para o Senhor aquilo que é mais precioso. É um pedaço de você. É uma vida que você gerou e que você alimentou para dizer assim: é do Senhor. Mamãe queria que eu fosse padre. Eu ia ser padre. Estou brincando não, gente. Eu cresci com isso na cabeça. Eu queria ser padre. Então eu fiz logo a primeira comunhão. E eu ia naqueles encontros da renovação carismática na igreja. Eu participava lá do grupo de jovens. Eu fui crismado, fui confirmado. Até que um dia, alguém falou para mim assim: a irmã do Brandão, do André Brandão, gosta de você. Ali, o sonho eclesiástico da minha mãe acabou. Sem brincadeira, ali acabou. Eu falei: não, padre, eu vou casar com essa moça e vou viver com ela para sempre. Eu lembro do dia que eu vi, eu falei: irmã do Brandão? Sabe quando você fala assim: não, é muita areia para o meu caminhão? Foi bem isso. Não. E quando eu fui falar com ela, sabe o que eu percebi? Eu falei: pô, aí tem isso aqui, isso vai dar liga. Mais tarde, fui ler a Bíblia, eu continuei firme na minha fé, e um padre me deu a Bíblia. Eu já contei para vocês, eu fui me confessar, e eu me confessava toda semana, já. Eu acho que o padre já estava assim, com a cabeça cheia. Eu fui me confessar, o padre que me casou com ela. Fui confessar, ele me deu a Bíblia, ó, a penitência, você sabe, né? Quem não era católico não entende. Quem não sabe das manhas não se mete com aquilo que é do profissional. Aí ele te dá a penitência, 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, 10, enfim, crê em Deus Padre. E ele falou assim: não, tua penitência é a Bíblia. E mandou ler o Salmo, fui lendo tudo, li o Salmo, li Provérbio. Gente, eu me converti lendo Provérbio, olha que coisa sem graça. E aí quando eu me converti. Aí minha mãe chamou quem? Uma freira da família. Gente, a gente tinha uma freira na família. Vem conversar com o Juninho. Tem algum problema? Sabe quem está com uma doença grave? Esse negócio de ser crente é para quem? Para louco. É quem vai morrer, é quem está passando assim por uma situação. Você está com uma doença de morte, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Você sempre foi tão certinho, meu filho. Aí a freira foi conversar comigo. Eu tinha acabado de ler um livro do Billy Graham, Como Nascer de Novo. E ela mandava uma, eu mandava 3. E ela falava outra coisa, eu mandava mais 3. Aí no final ela desistiu, saiu do quarto, falou assim: minha mãe, e aí, irmã? Tudo bem, vamos ter um pastor na família. Pronto. As orações da minha mãe foram ouvidas. Eu aprendi, a minha mãe que me entregou no altar, não me perdeu para o mundo. Entrega o teu filho no altar. Entrega a vida do teu filho no altar. E por último, quando você entregar, faça com generosidade.
Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eu nunca, aliás, é algo que eu tenho feito na minha vida. Quando eu conheci o Bruno, marido da minha filha, eu falava assim para a Fabiola, quem vai ser? E eu orava pelo Bruno, sem conhecer o Bruno, e orava pelos pais do Bruno, o Helena e a Simone, que eu também não fazia a mínima ideia quem era. Eu orava pela Francisca, minha nora, e orava pelos pais da Francisca, o Verlo e a Maria Cecília, que eu não fazia ideia. Então eu não me esquecia. A gente vive esses tempos de choro, de sofrimento na hora. Gente, e eu jogava isso no colo do Senhor, no altar do Senhor. Eu falava, o meu filho é teu, a minha filha é tua. Eu comecei ainda com eles pequenos, eu comecei a orar pelos filhos do Arthur, pelos filhos da Natália. Quando Fabiola viu o Bruno, falou assim, é esse menino. Eu falei, amor, você lembra disso? É ele! Quando a gente encontrou com Francisca, minha nora, gente, parecia que eu estava abraçando uma moça que eu já conhecia a vida inteira, porque eu falava para ele, você vai namorar para casar, não tem esse negócio de namorinho. Quando você vier com essa conversa de vou namorar, é para casar. E eu contava para eles a respeito do sofrimento que é você viver um casamento partido. Então escolha bem escolhido. Gente, essa semana eu tirei tempos de jejum. A intercessão se reuniu aqui ontem. O time do Alfa e Ômega foi no barco lá para passear com o Alfa e Ômega. Nós ficamos aqui num treinamento de oração e intercessão. Essa semana a gente colocou pelo menos uma refeição como oferta no altar, como jejum. Gente, eu estava orando pela esposa do meu neto. Meu neto tem 2 anos, estava no meu colo aqui agora. Eu estou orando pelo esposo, pelo marido da minha neta, Maria Vitória. Eu estou orando por quem vai cumprir o meu papel no altar. Eu estou orando pelo pastor que vem depois de mim. Eu estou orando por aqueles que vêm depois de você. Gente, entrega aquilo que você tem na mão de Deus, generosamente. Deus vai pegar a tua semente e vai transformar num Samuel. Samuel é um homem extraordinário. A mãe dele pega, é o seguinte, hein, Elcana, você não se mete nessa história não. Esse acordo fui eu e Deus. Eu falei para Deus, quando eu desmamasse, eu ia levar esse menino e ele ia servir ao Senhor. Um homem sensível à voz de Deus. Que criança, ele já começou a servir ao Senhor. Pensa no homem Samuel. Alguém pode levantar aqui um erro desse homem? Pensa um crente que não, sabe os irmãos panela? Sabe o que é panela? Você não consegue pegar. Sabe a panela quente que não tem cabo? O que eu vou pegar? Daniel, como é que a gente vai pegar esse cara errado? Vamos fazer uma lei aqui que não pode orar. Durante 30 dias, ele orava 3 vezes por dia, pegamos o cara. É quando você cria uma lei para punir o honesto. O ladrão fica solto, o honesto vai preso. É a lei. A lei é o seguinte, agora é o contrário. Quem rouba fica fora, quem é honesto vai para dentro da cadeia. Eles fizeram isso com Daniel. Samuel é um homem criado por uma mulher, agora pode ser que você seja viúva aqui, papai. E você construindo o seu papel de pai, talvez você seja uma mãe aqui, que teus filhos estão distantes. Talvez você seja uma mulher que nunca gerou porque você não quis ou porque você não pôde. Quando você entregar para o Senhor aquilo que é o melhor que você tem, entregue com generosidade. O choro antes, a alegria depois. Você está chorando, mamãe? Você está chorando, papai? Você está chorando, homem de Deus, mulher de Deus? O choro dura e a alegria, gente? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu estou rigorosamente dentro do horário aqui. Rigorosamente. São exatamente 11h30, mas eu quero orar por você. Vou chamar o louvor aqui. E eu quero... Durante o louvor aqui, eu quero fazer um apelo para você. Nós mudamos aqui a ordem do culto.
Não fique pensando que você vai ficar com mais, vai ter mais. Ana vai gerar depois filhos e filhas. Não acabou o culto não, gente. Ana não vai gerar só Samuel, ele vai gerar filhos e filhos. Nunca deixe de comparecer à presença do Senhor sem ser generoso com o Senhor. Durante esse momento aqui, vamos fazer algo diferente. Você vai trazer sua oferta, seu dízimo, que nós não fizemos ainda, uma minha dedicação. E você vai vir aqui, eu queria que todas as mamães viessem. Mas você que não é mamãe, e que tem uma mãe, e diz assim, eu queria tanto que ela estivesse comigo, eu queria que Dona Inês estivesse comigo aqui. Mamãe está muito fraquinha, mamãe está fazendo esse ano 80 anos. E a gente já não consegue mais trazê-la para cá, para Curitiba, por razões de saúde dela mesmo. Então, toda vez que eu vou no Rio, vou pregar numa igreja, às vezes a igreja é lá do outro lado da cidade, eu falo assim, vem aqui me dar um beijo, vem aqui pegar a benção. Eu falei, vou aí. E é longe, gente. O Rio de Janeiro é uma cidade que você, às vezes para atravessar ela, você demora uma hora e meia, 2 horas para atravessar. Eu vou lá para pedir a benção. Então aproveite hoje. Você está com a tua mãe longe? Liga para ela, diz, mãe, me dá sua benção. Você é mãe, querida, aproveita o dia de hoje para colocar a mão sobre a cabeça do teu filho e pronunciar palavras proféticas. Lança sobre a tua descendência palavras que vão beneficiar ele. Tire as expressões malditas que jogaram sobre você e que você jogou sobre ele, dizendo que ele não presta, que ele não é ninguém, que ele não vai ser ninguém, que ele nunca vai ser nada, que vai puxar carroça, que ele é um estabanado, que ele é um fresco. Tire essas palavras. Coloca sobre eles palavras de bênção. Chama ele de sal da terra, de luz do mundo. Chama seu filho de bênção do Senhor. Chama seu filho de esperança de Israel. Dá para o teu filho um apelido de homem generoso, de mulher segundo o coração de Deus, de mulher sábia que edifica o lar. Aproveite hoje que é o dia das mães. Hoje é um dia muito propício, vocês talvez sentem à mesa com pais, com filhos. Aproveite para pedir perdão para sua mãe, como essa moça que antes da gente, que dizia para a mamãe quando era bebê, nunca vou te deixar, mas cresce, fica adolescente, dizendo, eu não quero ser igual a você. Às vezes a gente sai de casa assim, sem bênção. A gente sai de casa assim, rompidos. Aí quando a gente vira pai, quando a gente vira mãe, que a gente sabe o que é ser pai e o que é ser mãe. Você só aprende a ser filho quando você é mãe. Você só aprende a ser pai quando você é pai. Ou filho quando você é pai. Pede perdão para ele. Pai, eu preciso de você. Aproveita que ele está vivo. Agora, se teu pai já morreu, não deixa isso morrer com ele. Traz teu filho para perto. Coloca a mão sobre sua cabeça. Você não precisa ser teólogo para abençoar teu filho, não, querido. Você não precisa ser pastor, formado, ungido. Bota a tua mão na cabeça. Vem cá, meu filho, eu te amo. É bom ter mãe, é bom ter pai, é bom ser filho, é bom ser filha. É bom você viver com o Senhor. Você está pronto? Quero orar por todos vocês. Não vou fazer como meu pastor. Quero só as mães aqui na frente. Que se Deus falou com você, eu quero orar com você. Você que é pai, você que é mãe. Você que precisa aprender isso ainda. Você que quer ser pai, quer ser mãe, quero orar por você. Venham todos à frente aqui. Não deixem de ofertar. Tragam o seu dízimo, sua oferta. E nós vamos cantar e encerrar aqui em nome de Jesus. Fiquem aqui, tá bom, gente? Tragam as ofertas. Fiquem aqui. Não voltem para o seu lugar, não. Hoje eu quero que vocês todos venham aqui à frente. Pai querido, o Senhor pegou uma mulher, não mãe, estéril, esmagada pela crueldade de outra mulher que tinha muito, e que fazia ela enxergar a falência dela mesma, a fraqueza dela. Mas isso não foi um problema para Ana, pelo contrário, foi o combustível para a fé da sua filha. Cada vez que Penina gerava um bebê, era mais uma semente de fé no coração de Ana.
Mas Ana, pai, pegou essa semente e colocou no seu altar. Entregou de volta aquilo que era dela, que o Senhor tinha dado para ela. Pai, nós, essa manhã, queremos nos juntar a Ana, entregar a nossa descendência no altar, a nossa família no altar. Pai, nós queremos desejar para os nossos filhos, não apenas que sejam homens e mulheres que se deram bem na vida, mas queremos que os nossos filhos entreguem como nós entregamos a nossa alma no teu altar. Que eles aprendam a não se distanciar do Senhor, que eles aprendam a viver bem próximo da tua casa, Senhor Deus, para que eles aprendam a viver na tua casa. Não deixa que o nosso mau testemunho, que a nossa ganância, que os nossos enganos afastem os nossos filhos do Senhor. Não deixa, Pai, que a ausência da fé na nossa vida faça com que os nossos filhos se percam para esse mundo perverso. Pelo contrário, Deus, nós essa manhã abençoamos a nossa geração, abençoamos o fruto do nosso ventre, declaramos bendita a nossa descendência. Nós retiramos as palavras de praga, de desgraça, de maldição, as palavras inúteis e fúteis que lançamos contra eles, e declaramos as palavras da bênção do Senhor. Nós arrancamos do coração dos nossos filhos as nossas fraquezas, as nossas falhas na paternidade, as nossas falhas na maternidade. Senhor, salva a nossa descendência, Senhor Deus. Nós, nesse passo de fé, entregamos a nossa descendência ao Senhor. Pai, nós oramos pelos filhos dos nossos filhos, pelos netos dos nossos netos. Não deixa que esse mundo, Pai, atraia os nossos filhos para longe do Senhor. As gerações, não deixa as nossas gerações se perderem. Deus, nós consagramos nessa manhã, como Ana consagrou Samuel ao Senhor, como o Senhor fez de Samuel um profeta de Israel, como o Senhor fez de Samuel um juiz no meio do povo, como o Senhor fez de Samuel aquele que deixava o óleo do Senhor como um rastro sobre a vida do povo de Deus. Assim também, Pai, nós abençoamos a nossa geração em nome de Jesus. Não acabou não. Quero orar pela sua mãe. Todo mundo aqui tem mãe. Talvez sua mãe já esteja com o Senhor. Talvez o Senhor já tenha recolhido ela. Eu não sei que tipo de filho você foi. Eu também não sei que tipo de mãe você teve. Mas a reconciliação do teu coração promove paz na sua vida. Feche seus olhos. Queria que você pensasse na sua mãe agora. Eu sempre oro pela dona Inês, minha mãe. Pai querido, nós essa manhã te damos graças, porque um dia o Senhor soprou fôlego de vida no ventre da nossa mãe. Quando nós éramos ainda um bebê, um feto, um embrião no ventre da nossa mãe, o Senhor preparou para a gente, para cada um de nós, uma história. Os nossos dias já foram contados pelo Senhor ali. O Senhor conhecia já cada palavra que ia sair da nossa boca, ainda antes da gente falar. Algumas mamães tiveram dias difíceis, foram abandonadas pelos seus maridos, se tornaram órfãos com os seus filhos. Elas fizeram o que puderam. Algumas podiam ser enfermas da alma, da mente. Nem todas elas, Pai, serviam ao Senhor, mas todas elas foram usadas para que teus filhos hoje, de uma maneira boa ou triste, estivessem aqui, como eu. Eu quero te dar graças pela vida da minha mãe, pela maneira como o Senhor gerou aquela mulher, maneira como o Senhor ensinou ela,
e fez ela me ensinar teus filhos a temer o Senhor. Eu abençoo cada mãe. Eu abençoo você que quer ser mãe. Eu abençoo o fruto do teu ventre, você que quer gerar filhos, que ainda não gerou. Eu abençoo o fruto do teu ventre. Eu abençoo esse útero. Eu abençoo o teu ventre em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém? Você pode dar um abraço em quem está perto de você.